Nós estamos hoje no nosso culto de ceia, o grande culto nosso de ceia. Eu mandei para muitos irmãos aí, né, no individual, sem ser nos grupos, dizendo que para vir participar conosco, né, desse grande momento da igreja, dessa grande festa da igreja, porque a ceia é o melhor momento que nós como igreja temos, porque é um momento que nós relembramos a morte e a ressurreição de Jesus. Marcamos também que o nosso culto de ceia seria um culto evangelístico. Quem lembra disso? Né? Que nós deveríamos orar durante a semana, né? Orar por uma pessoa, por duas, durante toda a semana, para que quando fosse hoje, nós, a partir de sexta-feira, nós começássemos a convidar as pessoas para que elas viessem. Né? Não estou vendo visitante hoje aqui, né? Não estou vendo nenhum visitante. Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas. E Deus permite todas as coisas. Mas Deus usa você, meu irmão, ou me usa. Então você precisa abrir a sua boca, você precisa convidar seus amigos de trabalho, seus amigos de colégio, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, para vir para a igreja. É necessário que isso aconteça. Culto evangelístico é para que nós possamos pregar a palavra para que as pessoas se convertam. Então eu quero dizer o seguinte, que pela misericórdia, viu, pastor Daniel, do Espírito Santo dessa noite, ele vai ter que usar essa palavra a seu favor. Porque eu preparei uma palavra evangelística, crendo que ia ter várias pessoas aqui hoje para ouvir uma palavra totalmente evangelística. Mas talvez você está precisando ouvir essa palavra, talvez eu esteja precisando ouvir essa palavra. Por isso aprove ao Senhor, né, que não tivesse mais ninguém aqui, tivesse só você e eu, só vocês e eu. Nós. Aprove ao Senhor que essa palavra seja ministrada. E agora é com Ele, é o Espírito Santo que vai trazer aos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia aí, no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, o livro que aponta Jesus como servo do nosso Senhor. Capítulo 1, uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler a partir do versículo 14, tá? Até o 39. Marcos 1, capítulo 1, versículo do 14 em diante. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles o obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André.
A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade se estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta hora da madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Repita comigo: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Repita comigo: para isso é que eu vim. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir, ó Pai, que o Senhor possa conduzir esta noite, conduzir, ó Deus, esta palavra ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Ó Espírito Santo de Deus, nós temos clamado pelo avivamento do Senhor neste lugar. Nós temos clamado pela Tua presença neste lugar. Nós temos clamado pela Tua revelação neste lugar. E eu quero nesta noite pedir: revela-se a nós. Fala conosco. Usa-me, ó Deus, conforme apraz o Teu coração. Abra, Senhor Deus, os meus lábios para que a palavra do Senhor possa ser direcionada. Abra também os ouvidos espirituais, ó Pai, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. É que eu peço no nome de Jesus. O tema desta noite é todos te buscam. Nós lemos aqui e falaram para Jesus: todos te buscam. O ser humano, ele possui essa grande necessidade de buscar alguma coisa, preencher o vazio. O ser humano, desde que se entende ou que nós temos conhecimento, procura algo para suprir um buraco existencial, preencher um vazio que muitas vezes ele próprio não sabe explicar, preencher uma lacuna em sua vida que muitas vezes os deixa tristes, apreensivos, mas estão sempre buscando algo. O ser humano, ele sempre buscou, e nesta busca eles buscam fazer de tudo, mas nós sabemos que o único que pode preencher realmente o homem é Deus. Então existe a busca do finito para poder ser preenchido por algo, quando o infinito, aquele que é infinito, quer preencher por completo. Então Deus, ele se manifestou a um povo, o povo judeu, para que através desse povo ele pudesse então se manifestar, se apresentar à humanidade, dizer: aqui estou eu. Vocês procuram alguém? Vocês procuram algo para preencher o vazio de vocês? Eis-me aqui, eu sou. Eu que preencho esse vazio. Então ele escolheu o povo judeu para que através desse povo, dessa nação, ele pudesse então se apresentar à humanidade. Mas o homem, ele procura em muitos lugares. Procura através da yoga, procura através das religiões orientais, das religiões espiritualistas. Então o homem, ele está sempre buscando, a mente do homem está sempre buscando alguma coisa ou algo que o preencha. E nós queremos falar então nesta noite sobre essa necessidade do homem, que nós vemos que todos buscavam Jesus, todos estavam à procura de Jesus, e os discípulos disseram: todos te buscam. Nós vivemos nessa busca diária de Deus. Mesmo aqui hoje nós estamos aqui porque nós estamos buscando o Senhor, porque nós temos uma necessidade de ser preenchido alguma coisa em nós ainda, talvez, mas nós queremos ser cheio dele, cheio do Espírito de Deus. Nós queremos ser cheio do poder dele.
Porque nós já encontramos esse Deus. Pelo menos teoricamente, ou pelo menos empiricamente, se diz, podemos dizer, que todos que estão aqui hoje, como eu disse, não tem nenhum visitante hoje, já conhece, já teve esse encontro com o Senhor. Mas hoje então nós buscamos ao Senhor para nos encher. E o encontro do ser humano com Deus é algo inevitável. Você sabia disso? É algo inevitável. De alguma forma, qualquer homem, seja eu, seja qualquer outro, um dia se encontrará com Deus. Vai encontrar Deus. Não importa se ele buscou no lugar certo, não importa se ele buscou no lugar errado, mas de alguma forma, um dia esse encontro é inevitável. E nós vemos aí fora que as pessoas têm uma sede enorme de encontrar esse Deus. As pessoas têm uma sede enorme de estar tendo algo para preencher sua vida. E eu quero falar nesta noite então, vou tentar ser rápido, porque nós temos o período da ceia ainda, o momento da ceia. Eu quero falar de 3 formas que o homem busca, de formas diferentes, mas que o homem busca a Deus. A primeira, o homem busca a Deus de uma forma inconsciente. Como assim, pastor? Como busca? De forma inconsciente. No texto nós vimos aqui que os discípulos estavam ali na sua vida diária trabalhando. Pedro estava ali no barco pescando juntamente com seu irmão André. Nós vemos também que Tiago e João estavam consertando as redes. Eles estavam na sua vida diária, na sua labuta diária, fazendo algo, trabalhando assim como nós fazemos. Assim, quando nós fomos encontrados por Cristo, nós também estávamos fazendo algo, trabalhando, preenchendo o nosso tempo. Nós vemos que muitas pessoas, inconscientemente, tentam encontrar Deus, têm uma tentativa diária, numa vida melhor, dizendo, o dia que a minha vida estiver assim, o dia que eu estiver um carro bom, o dia que eu tiver uma casa boa, o dia que eu estiver com um bom trabalho, o dia que meus filhos já estiverem criados, o dia que meus filhos já estiverem formados, o dia que eu estiver numa situação privilegiada, então esse vazio vai ser preenchido na minha vida, então com certeza vai estar tudo certo na minha vida. É uma ânsia por satisfação, mas muitos se enganam. Nós vimos e vemos todos os dias, às vezes, hoje é fácil de você localizar, pessoas que têm tudo. São ricos, são milionários. Conseguiram tudo isso. Conseguiram o sucesso, conseguiram uma estabilidade boa. Mas, infelizmente, não encontraram Deus. E muitas vezes pegam uma arma, coloca na cabeça, dá um tiro. Ou pega uma corda, põe no pescoço, se pendura. Ou pula de um prédio. Porque não foi preenchido o vazio, não é isso que preenche o coração do homem, não é isso que preenche o coração das pessoas. E nós precisamos usar esta palavra, nós precisamos usar isso que nós temos para falar para as pessoas aí fora. Olha, nada que você fizer vai encher o seu coração. Só tem um que enche o coração, é só Jesus. Outros querem preencher na distração dos prazeres. Busca do prazer a qualquer custo. Busca na bebida, busca na droga, busca na prostituição, no sexo. Busca de todas as formas preencher esse vazio. E nós, como igreja, nós precisamos falar para as pessoas, olha, isso não vai preencher esse vazio. Abandona essa vida, abandona isso. Eu tenho uma proposta melhor para você. A minha proposta é Jesus. Venha conhecer Jesus. Ele vai preencher esse vazio. Porque assim como os discípulos estavam trabalhando, tentando ganhar a sua vida, tentando melhorar a sua situação. Mas quando eles ouviram a voz de Jesus, falaram, segue-me, eles largaram tudo.
E o que as pessoas estão aí fora precisando é ouvir nós falarmos dessa verdade, nós falarmos desse evangelho, para que elas larguem tudo também e sigam Jesus. Nós precisamos abrir nossa boca para pregar o evangelho. As pessoas estão sedentas de Deus. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. E nós precisamos então usar daquilo que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, o que nós precisamos é abrir nossa boca. Eu tenho falado muito isso aqui. É abrir a nossa boca, é falar. Como que o pecador vai saber que ele precisa de arrepender, que ele precisa de mudar de vida se você não falar, se eu não falar? Como que o homem lá fora, como o homem totalmente cego, totalmente morto, sem vida, vai saber que existe um Salvador, que há uma vida eterna, que há alguém que pode preencher o vazio da sua vida, se eu e você não abrir a nossa boca? Pessoas buscando a Deus de forma inconsciente. Estão inconscientes porque nós que estamos conscientes não estamos abrindo a nossa boca, não estamos usando a ferramenta da oração que eu falei aqui no início, de orar pelas pessoas. Eu vou fazer um desafio, fazer uma pergunta para você aqui agora, e você não precisa responder, e nem quero te constranger com isso também. Por quantas pessoas você orou essa semana e falou: Senhor, tem misericórdia do coração do Daniel, salva ele, perdoa os pecados dele, abre a mente dele, tira as escamas. Quantas vezes nós oramos pelos nossos filhos: Senhor, converta o coração do meu filho. Porque talvez nós estamos como esses aqui, inconscientes, numa tentativa de vida melhor. Não, eu vou primeiro conquistar isso, conquistar aquilo, depois eu começo a orar para os perdidos. Depois eu começo a fazer alguma coisa pela igreja. Igreja no sentido de corpo. Inconscientes. A segunda tipo de pessoa é as pessoas que buscam Deus de forma errada, os errantes. Que buscam a Deus por milagres, busca a Deus por soluções de problemas. Muita gente busca a Deus e nos últimos anos se pregou o evangelho desta forma: vem para Jesus que Ele vai resolver todos os seus problemas. Não é isso a promessa de Jesus, não é essa a promessa dele, não é isso que Ele prometeu. Muita gente que vem para a igreja, que está na igreja, falando que está buscando o Senhor, que está buscando a Deus, mas não, eles estão buscando a solução para os seus problemas. Estão buscando uma maneira de ficar rico, uma maneira de sair das dívidas, uma maneira de resolver o problema com a esposa, com o esposo. Quando na verdade nós precisávamos buscar o Senhor por causa da salvação, por causa da vida eterna. A sogra de Lázaro, a sogra de Pedro, ela buscou a cura, ela foi curada, mas ela resolveu servir Jesus. Ela tomou a decisão de continuar caminhando com Jesus. Então eu não quero dizer que se a pessoa vem com a intenção de que ela vai conquistar alguma coisa, ela vai ganhar alguma coisa com isso, ela pode vir, mas nós precisamos ensinar que o mais importante é ser salvo em Jesus Cristo. Porque muitos que vêm muitas vezes na igreja com essa intenção de buscar a Deus, mas muitas vezes está buscando a solução para os seus problemas, que está tentando resolver, buscando um milagre. Quando eles conseguem, eles abandonam a fé, eles abandonam a igreja, eles abandonam os irmãos, eles saem, eles se afastam. Muitos outros vêm com essa mensagem de que vão resolver os problemas dele, chega aqui e decepciona porque as coisas não são resolvidas como ele quer, abandona também a igreja, abandona a fé,
sai falando mal de nós. Nós precisamos ensinar as pessoas que salvação é em Jesus. É Jesus, ele veio para isso. Essa foi a missão dele. Veja aí o versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos o buscam, te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outro lugar, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, pregar o evangelho da salvação. Os sinais era para apenas as pessoas entender que ele era o Salvador. Os milagres eram para entendermos que ele era o Salvador. Jesus afirma que o seu programa principal era de pregação evangelística. E lá em Lucas 19:10 ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que veio buscar o perdido, a ovelha desviada, a ovelha perdida, preencher o vazio, que esse vazio é falta de eternidade no coração das pessoas, Daniel. Lá em João, 1 João, vou abrir a Bíblia aqui em 1 João, capítulo 3, através do versículo 5, diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para destruir a obra do pecado na sua vida, meu irmão. Foi para isso que ele se manifestou. Foi para destruir o pecado, para te dar salvação. O contexto aqui, a questão desse texto aqui, o pecado não é enfermidade, ou carro quebrado, ou carro novo, ou planos frustrados. Jesus veio ao mundo para nos ajudar a vencer o pecado e para vencer o pecado. Foi para isso que ele veio. Foi para te ajudar nessa caminhada, para me ajudar nessa caminhada a vencer o pecado. Ele venceu a morte, ele subiu na cruz. Ele é a propiciação, ele é o sangue derramado lá na cruz para me salvar e te salvar. Jesus se manifestou no mundo por dois motivos. Ele veio para que não continuássemos pecando, e ele veio para morrer, para que houvesse uma propiciação, um sacrifício substituto, que aplacasse a ira de Deus sobre a nossa vida. Foi para isso que Cristo veio, para aplacar a ira de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós temos que falar isso para as pessoas lá fora. Essa era uma palavra para aqueles que estão lá fora. Estou mudando algumas coisas, o Espírito Santo está mudando aqui. Não era bem isso que eu ia pregar. Para isso se manifestou. Se você pegar o texto e o contexto, você vai ver que não está falando aqui que ele veio para destruir a obra da macumba na sua vida, a obra da pobreza, a obra de que você tem maldição na sua vida. Não, ele veio para destruir a obra do pecado na sua vida. O pecado que te condena, que te leva para o inferno. O pecado é que te faz separação entre você e Deus, entre eu e Deus. É o pecado. Foi para isso que ele veio. Jesus, ele não veio somente para nos salvar, mas ele veio também para nos ajudar a vencer o pecado, para nos ajudar nesta caminhada.
para isso. O Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do pecado na sua vida, na minha vida. Terceiro e último. Terceira maneira de buscar a Deus é de forma enganosa, enganadamente. Pessoas que buscam Deus em lugares onde fala de Deus, mas não tem Deus. Pessoas que vão ao templo buscando Deus, mas não encontram Deus. Por causa das liturgias, tradições, ensinos incoerentes, ensinos com heresias, credos religiosos, crença em coisas que não são Deus. Você lembra que tinha um homem possesso lá no templo? Dentro do templo havia um homem possesso. Jesus precisou expulsar. Jesus que libertou. Então quer dizer que muitas vezes dentro do templo, dentro da igreja, há muita gente escrava do maligno. Escrava dentro dos templos das religiões. E nós precisamos então mudar isso. E agora eu estou pregando para nós como igreja. Eu ia dizer outras coisas aqui, se tivesse visitante aqui hoje, se tivesse pessoas que precisassem ouvir, mas eu vou falar para você hoje. Billy Sunday escreveu o seguinte: ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir em uma garagem não faz de você um automóvel. Entenderam? Ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir em uma garagem não faz de você um automóvel. Estar na igreja só, meu irmão, não é ser cristão. Precisa ter novo nascimento, precisa ser nova criatura, precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Há muitas pessoas que buscam Deus e Deus se revela a todos. Lá em Romanos diz que não existe como Deus não se revelar. Ele se revela através da natureza. Ele se revela através de tudo o universo. E que se as pessoas não veem isso, elas são por isso indesculpáveis. Então Deus se manifesta, Deus quer se manifestar ao mundo. Por isso nós precisamos então entender que nós estamos buscando, já não é mais Deus, porque nós já encontramos. Eu creio que você que está aqui nessa noite, você já encontrou Deus. Mas você, como eu, nós precisamos dizer para as pessoas, como Jesus diz: foi para isso que eu vim, foi para isso que Ele veio. Para te perdoar os pecados, para te ajudar a vencer os pecados. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho é Jesus, meu irmão. Pastor Caio Fábio, ele gosta de dizer uma frase, não concordo com muita coisa dele, como assim, tenho certeza que ele também não vai concordar com muita coisa minha, mas ele disse uma frase muito importante, algo muito importante, que a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Tudo que você for procurar na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a chave hermenêutica é Jesus. Por isso nós temos que olhar para fora, mas olhar para dentro também. Está na hora de nós vamos participar daqui a pouco da ceia. E nós precisamos olhar para dentro. É necessário nós olharmos para dentro também. Talvez você, talvez eu, talvez nós, alguns de nós, talvez eu não, talvez você não, ainda está buscando algo. Ainda não se sente completo. Talvez você ainda busca nas coisas do mundo o vazio que existe no seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua pessoa, dentro do seu eu. Talvez você tenha buscado, talvez você precise ainda ter um encontro com Jesus. Talvez o seu encontro, ele ficou um pouco abafado.
por causa da circunstância, por causa do mundo, por causa do dia a dia. Talvez está na hora também de você falar: Senhor, eu quero ter um encontro novo com o Senhor. Eu quero te encontrar. Eu estou aqui porque eu estou procurando o Senhor. Tem muito vazio na minha vida, Senhor. Talvez está na hora de você dizer isso para o Senhor. Senhor, tem vazio. Eu me sinto depressivo. Eu me sinto triste. Eu não consigo vir aqui e louvar o Senhor, adorar o Senhor espontaneamente. Eu venho aqui, Senhor, mas eu saio daqui parece que vazio. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero encontrar o Senhor. Talvez você precise ter esse encontro. Talvez você já confessou Jesus como Senhor. Talvez você já é um salvo. Então você precisa falar: Espírito Santo, aviva no meu coração. O apóstolo Paulo fala assim, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Estamos cheios de muitas coisas. Estamos vivendo um tempo que estamos cheios de muita coisa. Estamos cheios de política. Estamos cheios de, como diz, pessoas aí do YouTubes. Estamos cheios de YouTubes. Estamos cheios de Facebooks, de Instagram. Estamos cheios de tantas coisas, mas não estamos cheios do Espírito Santo. Eu não sei por que mudou tudo, mas mudou. Se uma vida só precisar ouvir isso aqui hoje, para mim já é suficiente. Tenho certeza que para o Senhor também. O nosso estilo de vida, como crente, precisa mudar nesses últimos tempos. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo, meus irmãos. O mundo está caminhando para o pior. E estamos alheios a tudo que está acontecendo. Precisamos realmente encontrar o Senhor. Estamos aqui porque nós estamos buscando, não mais Ele, talvez, muitos de nós, mas estamos buscando ser cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas duram para sempre.